Deus. Meus amados, mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Como é bom nós adorarmos a Deus, estarmos na sua presença. Ouvimos esses louvores, esses cânticos tão maravilhosos, falam ao nosso coração. Está dando está ressonando aqui. Não. Algum ligado aí? Dando uma ressonânciazinha aqui em cima. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo de número 27. Atos 27. Eu ia louvar, mas a garganta ainda está ruim. Está meio complicada aqui, né, para estar louvando, né? O Lucas já trouxe aqui um louvor maravilhoso, né? A gente já pode adentrar naquilo que o Senhor quer trazer nesta noite aos nossos corações. A gente vai ler apenas um versículo, tá bom? Tem as crianças, né? As crianças estão indo aí. Nossas crianças. Tem idade aí? Qual é a idade hoje? A idade. Yasmin. Está me ouvindo? De 2 a 9. Os irmãos estão ouvindo aí? Eu pensei que ela não estava ouvindo, ela estava preocupada. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Vamos ler um versículo, o versículo de número... Ainda está ressonando aqui em cima esse som. Versículo de número... melhorou. 29. Olha o que é que diz aqui. E, temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. O texto fala, meus amados irmãos, da história de um dos momentos de naufrágio, de luta que passou em alto mar o apóstolo Paulo. 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 25, ele fala, né? Por 3 vezes ele foi açoitado, uma vez ele foi apedrejado, por 3 vezes, está ali, né? Sofreu naufrágio. E esse momento a qual nós estamos vendo aqui do capítulo 27, versículo 29, é um desses momentos de tempestade, de luta. Foi falado hoje aqui, em alguns momentos, sobre isso. As crianças louvaram, ó, porque duvidar sobre as ondas do mar. Os jovens louvaram também, falando sobre o mar, né? Nossas amadas irmãs também trouxeram para nós um ensinamento dentro do louvor, de que o nosso Deus é um Deus poderoso e que sabe o que faz. E nós, terça-feira passada, falamos sobre 3 coisas muito importantes na vida do cristão. Nós falamos sobre a verdade, sobre o amor e sobre conhecer Deus, baseado em Oséias capítulo 4. E hoje nós iremos falar de 4 coisas também essenciais na vida de um cristão. Eu gosto de trazer essas mensagens, essas doutrinas, voltadas a destacar algumas coisas, porque na correria do dia a dia, na luta diária, a gente se esquece, irmão. Se nós não vigiarmos, nós nos esquecemos. E quando nós nos esquecemos, nós nos deixamos ser envolvidos pelo mundo, pelas coisas do mundo. Como foi falado aqui pelo evangelista Max, a tempestade, a tormenta, ela vem.
é a angústia, a dor, o sofrimento. O evangelista Marcos falou sobre isso. Nós não sabemos o momento e nem podemos evitar de que essa tormenta, de que essa tempestade chegue, de que essa tempestade aconteça. Embora a situação de Paulo aqui, ela fosse susceptível a isso. Ele estava no meio do mar, dentro de um barco, indo a Roma, sendo levado ali para Roma. Era bem provável que acontecesse isso, até porque naquele tempo não era tão seguro como nos dias de hoje. E a história conta que em meio àquela tormenta, em meio àquela tempestade, eles se dispuseram de algumas coisas que foram essenciais para que eles não morressem. Foram essenciais para que aquela tempestade, aquela tormenta não os matasse. E nós cristãos, todos os dias somos atacados. E o desejo do nosso inimigo é nos destruir. Você precisa entender isso, irmão. Você precisa colocar isso na sua cabeça. Eu vou bater muito nessa tecla. E os irmãos podem até achar, mas o pastor, ele repete muitas coisas. Mas eu repito para que você se lembre. Você, eu, nós, a igreja, tem um inimigo que quer te destruir. E você não pode andar uma vida como um abobalhado, como um desligado, que não entende, que não compreende, que não sabe. Que a qualquer momento pode ser atacado, que a qualquer momento pode vir algo para querer te destruir. E Paulo vivia isso naquele momento, juntamente com aqueles homens. E o que eu quero destacar para nós nesta noite, fazer aqui uma conjectura, eu quero usar aquele material que foi usado por eles para segurar aquele barco, para que ele não se arrebentasse sobre as rochas. O crente na sua caminhada, ele precisa ter na sua vida alguns materiais, algumas ferramentas, algumas coisas que ele deve usar no momento da tempestade. E eu destaco aqui deste texto, conjecturando para a vida cristã, aquelas âncoras. Eu quero destacar as âncoras que foram lançadas na água. Diz o texto que foram 4 âncoras que eles lançaram da popa, da parte de trás, para que pudesse segurar aquele barco e ele não se arrebentar sobre as rochas. E disse que eles estavam clamando, desejando, e já estavam aperreados para que amanhecesse o dia. Que luta, que tormenta, que aflição. Quantos hoje estão vivendo esta aflição? Quantos hoje estão vivendo momentos que colocam seus olhos para cima e pensam: meu Deus, isso não vai passar, isso não vai acabar, até quando isso vai durar? Ou por que é que eu estou vivendo em meio a esta luta e não tem as ferramentas adequadas para se segurar, para lutar, para resistir, para suportar esta aflição? Muitos irmãos, e muitos até aqui estão, e tem aqueles que estão aqui e ainda têm forças para lutar.
Você imagina aqueles que já abandonaram uma batalha e ainda estão sentados aqui, porque pensam que não vai dar mais certo, que não vai mais conseguir, que não vai mais ter como resolver, e abandonaram, como diz o ditado, chutaram o pau da barraca, mas ainda estão aqui, ainda estão aí no YouTube, na sua casa, ouvindo esta palavra e trazendo para nós, para os nossos ensinamentos, daquilo que eu quero passar para vocês. Eu quero usar estas 4 âncoras e destacar 4 coisas que são importantíssimas para você colocar em prática. Coisas que com o passar do tempo a igreja parece que tem perdido. Tudo que vai ser colocado aqui, tudo que vai ser tratado aqui, parece que com o passar do tempo tem diminuído aquela busca, aquela vontade, aquele desejo. A primeira âncora, conjecturando, eu quero destacar para você, na sua caminhada, na sua luta, na sua vida, no seu cotidiano, não pode faltar a oração. Vai ser coisa simples, irmão. Vai ser coisa que você entende. Só falta fazer. Nós vivemos hoje com todas as armas e com tudo em mãos, mas não usamos. A oração, quantos exemplos, quantas mensagens, pregações, estudos nós temos ouvido sobre a oração. Chavão mais conhecido, mais comentado, mais falado dentro das Assembleias de Deus: a oração, a chave da vitória. Agora, será se a oração é somente chave de vitória? Será que nós estamos usando a oração apenas para ter algo em troca? Será se o meu momento de oração, de comunhão, está sendo apenas para receber alguma coisa? Quando ora, tem muitos que não têm mais a oração como prática na sua caminhada. Obrigado. E traçando a oração como uma das âncoras, ela funciona de forma oculta nas águas, não é assim? A âncora, ela funciona de forma oculta, debaixo d'água. Você lança a âncora e você não vê aonde ela vai parar, aonde ela vai cair, aonde ela vai enganchar. Você lança, o barco está balançando, a tormenta está apertando, o vento está vindo, e você tem uma âncora na mão, e aí você joga na água, mas você não sabe o que é que vai acontecer lá embaixo. Essa é a oração. A oração, ela não é trabalhada na nossa vida diária apenas para obter uma resposta. Tem gente que pensa que oração é só para obter resposta. Às vezes está lá no fundo, está lá no oculto, e esse deve ser o ministério de um verdadeiro cristão. É com a oração, aonde ele desce, aonde ele penetra no mundo invisível, no mundo espiritual, e aí ele adentra dentro daquele mundo e acredita por meio da oração, agarrando-se a Cristo, como aquela âncora agarra-se a uma rocha. Oração é diálogo. Diálogo é resultado de uma conversa de duas pessoas, não é um monólogo. Oração é você conversando, é você falando de você para alguém.
E a gente tem esquecido muitas vezes de ter esse hábito da oração sem interesse. A oração, ela gera intimidade, irmãos. Ela gera uma intimidade entre você e o seu Deus. Ela gera uma confiança. Ela gera um conhecimento entre você e o seu Deus. Isso é oração. E está raro hoje em dia. Falar em oração, nós estamos aí sábado agora, né? Sábado agora, é para estar todo mundo aqui, irmão, sábado. Todos os obreiros, todas as senhoras, todos os jovens, todo mundo. Tem culto em canto nenhum. Nenhuma congregação vai ter culto, não vai ter reunião, não vai ter nada. Sábado é todo mundo aqui. Por quê? Porque nós vamos comemorar 50 anos do círculo de oração. Círculo de oração. Eu vou falar, né? Igual aqueles pregadores. Uma das reuniões menos visitadas. Um dos momentos menos visitados pelos crentes. Círculo de oração. Sem oração, sem poder, sem força, sem oração, sem graça, sem oração, sem intimidade. Você precisa orar. Você precisa entender que existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. É para este Deus que você ora, é com este Deus que você conversa, é este Deus que a letra do papel ninguém vai descrevê-lo, porque Ele é. Ninguém poderia entender, porque Ele disse: diz lá, Moisés, para quando tu chegar, quem te enviou? Eu sou o que sou. Como é que está a tua intimidade com o eu sou? Porque intimidade só tem na conversa. Só tem no diálogo. Intimidade só tem sentando um do lado do outro e conversando, e olhando no olho, e falando, e ouvindo e falando. Isso é oração. Eu tenho certeza que foi uma das coisas que Paulo fez naquele momento. Uma das coisas que ele colocou em prática. Talvez se fosse no tempo de hoje eu tivesse dito: Jesus, segura este barco, não deixa que ele se arrebente nessas rochas. Jesus, como tu fizestes ali no mar da Galileia, acalma o vento e aquieta o mar. Será se foi essa a oração de Paulo? Não sei, talvez tivesse sido a minha. Agora eu lhe pergunto, se ele não tivesse intimidade, Deus tinha ouvido? Imagina uma pessoa chegar para você que você nunca nem viu, vai dizer: hoje eu vou para a tua casa, eu vou dormir lá, tu vai preparar a janta para mim, eu vou jantar, depois vou dormir, aí no outro dia eu vou embora, tá? Tu nunca viu ela. Tu não tem intimidade com ela. Tu ia deixar ela dormir na tua casa? Deus me livre, a irmã disse. Porque não tem intimidade, não tem conhecimento, não tem. E você só vai conhecer o teu Deus, irmão, quando você tiver um diálogo sincero e um coração sincero, e adquirir dele a confiança. Isaías capítulo 26, versículo de número 4,
Isaías diz assim: confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é o Deus, é uma rocha eterna, porque o Senhor nosso Deus é uma rocha eterna. As nossas orações, elas estão firmadas na rocha. Interessante que ele trata Deus aqui já como rocha eterna, e lá Pedro já trata também Jesus como rocha, ou como pedra de esquina, aquela que os homens rejeitaram a pedra de sustentação, rejeitaram a pedra que podia livrá-los, rejeitaram a pedra que poderia guardá-los. E a gente precisa entender isso, que a oração é a primeira âncora que o cristão deve lançar em meio à tempestade. Irmão, as coisas estão difíceis. Tem alguma coisa que está difícil para você, que está complicado para você? Tem alguma coisa que te perturba? Tem alguma coisa que está tirando o teu sono? Tem alguma preocupação? Ora. 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 Ora ao Senhor. Invoca o Senhor. Foi o que o salmista fez no Salmo 50, versículo 15. Ele diz: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. O salmista deu a dica para nós, irmão. O salmista deu uma dica para você enfrentar essa luta e passar por cima dela. Ele diz: invoca-me. O Senhor está dizendo hoje para mim, o Senhor está dizendo hoje para você, o Senhor está dizendo hoje para esta igreja: você que me ouve hoje, invoca ao Senhor teu Deus na tua angústia, e Ele te livrará, e você glorificará o nome dEle. Invoquemos ao Senhor. É a oração, é o clamor, é a busca. Em meio à luta, irmãos, irmão, tenha força, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não desanime. Não desanime, se levante dessa situação e clame ao Senhor, porque o Senhor te ouve, irmãos. Quantos testemunhos, e a gente costuma dizer, e é interessante isso, porque Deus tem a forma dele trabalhar, e não adianta questionarmos Deus. O evangelista Max mais uma vez falou algo aqui muito interessante. Nós temos que ser fiéis ao Senhor, nós temos que colocar a nossa vida no altar, nós temos que estar ali firme no Senhor. Só que tem uma história de um homem que desobedeceu a Deus, se arrebentou todinho, mas quando ele abriu a boca e clamou a Deus, Deus salvou. Então Deus não está preocupado com a tua luta. Eita. Deus não está preocupado com o tamanho do teu problema, porque tinha um profeta chamado Jonas, que ele recebeu uma ordem de Deus e não cumpriu, fugiu, foi para o barco, entrou dentro de um barco, olha o barco de novo, entrou dentro de um barco, depois desceu lá para o fundo do barco, chegaram para ele e ainda chamaram a atenção dele. Talvez eu tenha que dizer hoje, meu Deus, me segura, para algumas pessoas: desperta, dormente. Que ocupação é a tua? Chegaram para ele, questionaram ele sobre isso, a ponto de ter uma grande tempestade e jogaram ele no mar. Não foi assim? Eu não estou contando nada de novo, irmãos, nada de novo. Jogaram o abençoado no mar, ele foi descendo. Jesus enviou o primeiro submarino da face da terra. Foi o primeiro submarino da humanidade. Pegou
abençoado. Aí teve um momento que ele diz no capítulo 2, no versículo 1 e 2, do fundo do mar, ele lançou a âncora da oração e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do grande peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviu a minha voz. Ora, irmão, ora para resolver essa situação. Ora, porque o Senhor, Ele tem promessa e tem provisão para todos nós, para aqueles que Ele o ama. Talvez se fosse um de nós, tivesse assim, bem feito, o peixe engoliu, que tu morra aí. Desobedeceu, não cumpriu o que Deus mandou fazer. Talvez algumas pessoas estejam pensando assim: não adianta já, eu já tentei tanto, eu já orei, eu já fiz tanta coisa, eu já fiz até campanha de 7 dias. O problema é que tu botou a tua confiança nos 7 dias. Não foi no poder da tua oração. Se tu orou 7 e não deu certo, ora mais 7. E ora mais 7, ora mais 7, ora mais 7, mais 7, e mais 7, mais 7, e vai-se embora orando. Porque Deus está pronto para nos socorrer. Pedro lançou a oração também, a âncora da oração, a âncora do clamor, a âncora do socorre-me. Foi assim não, quando ele estava afundando? Quando ele vê Jesus vindo sobre a água? Ele tivesse, tu Senhor deixa que eu vá. Ele começou a andar, ele ainda provou do milagre, que ele andou. Aí no momento em que ele tirou os olhos, tirou o foco, olhou para o vento, olhou para o mar, começou a afundar, começou a ir para o fundo, aí ele clamou: Senhor, salva-me. Eu vou contar até 3. Eu não sei como é que está a sua condição hoje, não sei como é que você chegou aqui, não sei qual é a sua situação, mas nós vamos contar até 3 e você vai gritar: Senhor, salva-me. Está combinado? Vamos lá, todo mundo junto, bem bonito, para os irmãos lá no YouTube ouvir, um gogó bem forte. Vamos lá, 1, 2, 3, Senhor, salva-me. Foi o que aconteceu? O Senhor foi lá, pegou ele pela mão, aí disse assim: rapaz, homem de pequena fé, por que é que tu duvidou? Não duvide do que Deus pode fazer na sua vida, nem do que Ele pode fazer através de você. Não duvide. Deus te tirou de onde Ele te tirou e te colocou aqui para você prosperar, frutificar e glorificar o nome dEle. Receba essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. A segunda coisa importante, irmãos, que eu destaco nessa noite para nós, que é necessário na hora da luta, na hora da tormenta, na hora da dor, na hora do balanço do mar, para não se acabar contra as rochas, a palavra de Deus. Oração e palavra. Olha aí os dois caminhando juntos. Oração e palavra. Tem que ter os dois, irmão, porque senão vai ficar faltando uma âncora, vai ficar penso, vai ficar como os meninozinhos. Agora eu vejo lá de frente, lá de casa, rapaz, esses dias eu estava lá, coisa boa, mas eu ficava olhando, eu ainda passei assim um tempo olhando para o céu, aí depois eu digo: meu Deus, eu estou ficando besta mesmo, o que é que eu estou fazendo aqui, perdendo tempo? Sabe o que é que eu estava vendo? Os meninos soltando raia. Fica igual uma raia, vai pegando de banda, aí tem que botar um saquinho da ponta assim, passar o dia soltando raia. Os meninos soltando raia lá e lá de carro no terreno, velho, olhando, aí cortava, eu disse: lá e vai, meu irmão. Aí o outro cortou e aparou.
meu, brincava que era muito. Pois era. Não pode pegar de banda. Tem que estar aprumado. Pior coisa que tem é um crente desmantelado, desaprumado dentro da igreja. Pior do que carreira de pato dentro de azulejo molhado. Esse eu disse só aqui. Tem que ter a palavra de Deus, irmãos. A gente tem que buscar a palavra. Pessoas têm deixado de lado a palavra de Deus. Tem deixado o desejo de buscar. A âncora sempre precisa de algo para se apoiar, e o nosso apoio é a palavra. Esta palavra é a palavra de Deus. É ela que nos alimenta, irmãos, é ela que nos fortalece, é ela que nos faz vencer. Tem que ter. Jesus usou a palavra, está escrito. Quando ele estava sendo tentado lá, tem aí que Jesus não usou a Bíblia, Jesus não usou a palavra. Eu não quero entrar nisso aí não, deixa para os professores. Mas ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Jesus disse isso aí para quem? O diabo. Ele disse para o diabo, Mateus 4:4. Está lá, 4:4, no momento da tentação de Jesus. Está escrito, nem só de pão viverá, mas de toda palavra que sai da boca de... É essa palavra que sai da boca de Deus. E nós estamos, parece que, perdendo o desejo. Porque essa palavra, ela é verdade. Falei terça-feira passada. Não é a verdade a palavra? A palavra é a verdade. A palavra é Jesus, é o haja da existência, de existir. Ele é a palavra. João diz, ele é o verbo se fez carne, ele é a palavra. E na sua oração intercessória de João 17, ele diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus, ela dita para nós, para que nós possamos viver dentro da verdade. Eu pensei no exemplo, ultimamente, que nós acreditamos, é porque ultimamente não dá, né, para acreditar muitos nisso, né, porque a gente não sabe o que é verdade e o que não é. Eu falo das redes sociais, né? Mas num telejornal, como é chamado aquele homem que está no centro, que dá a mensagem, que traz a mensagem? Ele é o âncora. O âncora, ele está ali para falar o que é real, ele está ali para falar a verdade, credibilidade ele tem que passar para os telespectadores, embora hoje a gente viva no meio das famosas fake news. Marx disse diabo news, foi o evangelista Marx, viu? Quando desligar o YouTube ali, eu vou dizer um negócio para os irmãos, que eu disse domingo. Olha, foi ele aqui, viu? Oh, Jesus, a mentira é do diabo, né? Mas a palavra de Deus é a âncora que oferece a credibilidade para os seus ouvintes. Quando você lê essa palavra aqui, você está lendo tudo que é verdade, e verdade para a sua vida, verdade para a sua caminhada, em meio ao que, pastor? Em meio ao mundo de mentira, em meio ao mundo que se levanta hoje, as fake news. Hoje a gente olha uma reportagem, hoje a gente olha alguma coisa no Instagram, olha alguma coisa, ninguém sabe, meu Deus, será se isso é verdade ou será se isso é mentira? Nunca você vai poder dizer isso dessa palavra, pois essa palavra sempre será verdade. Sempre será verdade. Provérbios capítulo 30, versículo 5, diz que toda palavra de Deus é pura. Ela purifica, irmãos. A palavra de Deus não nos deixa se engodar com as coisas deste mundo. É pura, a palavra de Deus é pura. E além de ela ser pura, ela é escudo para aqueles que nele confiam.
João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22 diz: purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, na obediência à palavra, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. A palavra ela nos purifica, a palavra ela nos enche de amor, a palavra ela nos enche do seu Espírito Santo, a palavra nos enche da verdade. Como tem sido o teu relacionamento com esta palavra? Hoje eu estava conversando com a Larissa. E a Larissa? Estava conversando com a Larissa. Gosto muito de ler. Ela gosta muito de ler. Ler livros, né? Eu não sei nem se ela queria que eu dissesse isso. Não vou dizer não, né? Ela tá escrevendo um livro, irmão. Desculpa, Larissa. Ninguém pergunte nada a ela, tá bom? Só que eu disse para ela: você precisa ler a Bíblia também. A Bíblia é a palavra de Deus. Falei terça-feira passada, é bom C.S. Lewis, é bom fulano de tal. Mas a Bíblia, ela está sendo deixada de lado por muitos que estão dentro da igreja, que não tem mais intimidade, que não tem mais vontade, que não tem mais alegria, gozo, nem amor pela palavra. Por isso está batendo-se nas rochas. Precisa ter a palavra de Deus em nosso coração. Isaías, o profeta, no capítulo 40, no versículo 8, ele diz que seca-se a erva. É assim que está lá. Seca-se a erva, cai a flor. Porém a palavra do nosso Senhor subsiste eternamente. Aleluia. Quer viver a eternidade de Deus? Ame esta palavra. Tudo passa, não é assim? Mas a palavra do Senhor não passará. A palavra do Senhor permanece para sempre. Crente, cristão, que não tem intimidade com a palavra, que não lê a palavra, que não ama a palavra, que não estuda a palavra de Deus, está sujeito à queda, está sujeito ao naufrágio. Eu tenho que dizer isso. Eu preciso dizer isso. Preciso dizer isso. Você tem que ter a intimidade da oração com o seu Deus e o sustento da palavra na sua caminhada. Quando você ora e você tem a palavra de Deus, as duas âncoras, ou âncoras boas, hein? Oração e palavra, aí você aí já está já firmado. Para diminuir o balanço, eu coloquei aqui outra coisa que parece que com o passar do tempo as pessoas vêm esquecendo. Aí vem causando o desânimo. Aí vem ficando fraco. Aí já não tem mais a alegria que tinha antes. O primeiro amor parece que está indo embora. Tem tudo, está igual a igreja de Éfeso. Tem tudo, mas tens esquecido o primeiro amor. Está triste, está desanimado. Aí ele está sem esperança. Imagina um cristão sem esperança. Está perdido. O navio precisa da âncora para segurado na tempestade, né? Precisamos ter esperança, irmão. A pessoa, se Paulo tivesse desistido, Paulo tivesse voltado atrás, já pensou se Pedro tivesse, já pensou se aqueles homens tivessem desistido, tivessem voltado atrás do chamado de Deus na vida deles, os mártires.
que nós não passamos nem por cento do que eles passaram. Entregaram as suas vidas, cabeças sendo cortadas, crucificados, partidos, serrados no meio. E eles dizendo: pode serrar, pode crucificar, pode cortar a cabeça, pode processar, pode prender, pode matar, mas o meu Jesus eu não vou negar. Porque a minha esperança não está nesta terra, não está em nada desta terra. A minha esperança não está em um homem, não está em político, não está em nada que possa acontecer neste mundo carnal, corruptível. A nossa esperança está em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não perca a esperança, irmão. Não volte atrás. Não desanime, porque o Senhor, Ele conta com você. Estou contando contigo. Não é assim que o hino? Deus está contando com a gente. Os céus inteiros se movem. Foi esse, amor? Domingo? Foi não, né? Mas esse é bonito também. Para ver a gente vencer. Ludmila. Foi esse aqui. A apresentação foi. É lindo demais. Mas vocês sabiam que eu gostava? Vocês acertaram. Ai, acertou. Me lembrei da história. Hebreus capítulo 6, versículo 18 ao 20. Diz assim, ó: para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, colocando a nossa consolação e o nosso refúgio em reter, e segura, não solta mais, reter a esperança proposta. Tem uma esperança que foi proposta para aqueles que oram e que meditam e vivem esta palavra. Tem uma esperança. Eu, como cristão, preciso aprender isto, a qual temos como âncora da alma. Olha aí, âncora da alma é a esperança segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou em nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esperança é a âncora da alma. Aí, por quê? Porque a esperança, ela trabalha muito e baseia-se muito nos sentimentos. Onde estão contidos os sentimentos? E é o que o diabo tem mais usado nesses últimos anos. E eu não digo somente o diabo tem usado, mas até mesmo a questão de uma enfermidade física. Eu já falei sobre isso aqui. Ansiedade, depressão, estresse. Isso não é só coisa maligna do diabo espiritual, não. Já foi comprovado cientificamente. Pode ser também uma enfermidade na mente. E quando eu digo mente, eu não falo de mente, pensamentos, mas eu falo cérebro. Você não pode ter problema no coração? Você não pode ter problema no rim? Por que você não pode ter um problema no cérebro? É uma enfermidade também, irmãos, que o diabo usa para entrar.
O próprio Jesus Cristo na sua palavra. O próprio Jesus falou sobre ansiedade. Paulo falou sobre ansiedade. Porque ele sabia que isso ia acontecer. Não andeis. Não andeis. Ansiedade, irmão. Ele sabia que isso poderia acontecer. E a ansiedade, a depressão, o estresse, são todas doenças que tocam a alma também, e que batem de frente com a sua esperança. Não vou conseguir, não quero mais conversa com ninguém, vou me trancar dentro do quarto, vou desistir da minha vida, não quero mais ir. O cristão não foi feito, ou o cristão não, o ser humano não foi feito para viver só. Não foi feito para isso. Mas eu quero dizer para você que em meio à ansiedade, em meio à depressão e em meio ao estresse, tem uma esperança proposta que você precisa reter dentro do seu coração. Tem uma esperança. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, Paulo introduz a sua primeira carta a Timóteo. Ele diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Coisa linda. Olha que coisa linda. Apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, foi Deus que o fez assim. Você só está aqui porque Deus permitiu que você tivesse. Pode até ser que você não seja apóstolo, mas servo de Jesus Cristo você é. E você é servo de Jesus Cristo segundo o mandato de Deus. Você é, eu sou, nós somos. E do nosso Salvador, Ele te fez. Do nosso Salvador, Ele te salvou. Jesus Cristo, que é a nossa esperança. Então você precisa trabalhar a esperança na sua caminhada. E ela vem em consequência às suas orações e à sua aplicação na palavra de Deus. Aqui, meu irmão, é uma sequência. Ora e busca a palavra. Oração e palavra. Consequentemente você se enche de esperança. Colossenses 1, 27, Paulo também afirma assim, dizendo, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Quem está debaixo da esperança de Deus? Quem está debaixo da esperança? Cristo, Jesus Cristo é a esperança da nossa vida, em meio à tormenta, em meio à luta, em meio à dificuldade. Não está aí, mas bota Romanos capítulo 5, versículo 3, não está aí no sermão, bota aí para a gente ver. E não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência, vai o 4, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. A luta que você está passando hoje, a tribulação que você vive hoje, a perseguição, o que você sente hoje, que é essa luta, vai produzir esperança dentro do seu coração. E ele diz que na esperança não tem confusão. Cristo, não tem confusão com Cristo não, irmão. Porque o amor está derramado em nosso coração, a esperança está derramada através do amor de Cristo. E essa confusão aqui não é só confusão entre, é a confusão daqui, ó.
Você não fica confuso, você não deixa se levar. Por quê? Porque você tem Cristo. Você absorveu, você recebeu, você está cheio de Cristo, porque você ora e tem a palavra de Deus guardada dentro de você. Vamos terminar com a quarta âncora, você bem breve, que essa aqui a gente pode destacar de várias formas, mas a quarta âncora, a primeira era o que, irmãos? Eu me esqueci. A oração, meu irmão. E a segunda, irmão? A terceira, irmão? A quarta é a fé. Fé. É a base. Ô, barco bom, hein, Marcos, né? Um barco desse é muito bom. Não afunda não. Afunda não. O evangelista está dizendo que um barco desse não afunda. Um barco com oração, com palavra de Deus, com esperança e com fé, meu irmão, não afunda. Ixi, pode pescar, pode pescar. Pode pescar, afunda não. A fé, irmãos. É interessante, irmãos, que de acordo com alguns estudiosos, né, que entendem do assunto, né, porque eu pesquisei, que eu não entendo o negócio de pesquisar para me ver como é que era essa questão aí de âncora, de navio, porque a gente acha às vezes interessante, né? Porque uma âncora daquela, segurar um bicho daquele tamanho, é conseguir fazer isso, né? Mas tem alguns estudiosos que dizem que apenas 500 gramas de ferro de uma âncora sustenta 5.000 quilos de um navio. Rapaz, eu fui pesquisar para ver se era verdade mesmo, irmão, e um bocado de gente disse que é. Era quem era para saber, era tu, né? Aquela de Capuí, né? Segura, Max. Max disse segura. Pode balançar, Max está dizendo. 500 gramas, 5.000 quilos. Isso é fé. Não é assim? Não é assim que Jesus falou, Mateus 17, 20? Jesus disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade eu vos digo que, olha aí, meu irmão, se tiverdes fé, do tamanho de um grão de mostarda, bem miudinho, é bem pouquinho, irmão, é pouco. Aí tem os estudos, né? A fé pequena, a fé média, a fé grande. Mas não vamos entrar nisso aí, não. Vamos embora aqui. Vamos embora aqui, não. Tem que ter fé. A fé tem que ter. Diz assim, olha, se tiveres fé, tamanho, direis este monte, passa daqui para lá, e há de passar, e nada será impossível. Como é que está a tua fé, irmão? Se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu nada. E aí, como é que está, irmão, a nossa fé? De acordo com o escritor, né, Joseph Hahn, ele diz que 1 grama de fé é mais precioso do que 1 quilo de conhecimento. Uau, isso é demais. Quando eu li isso aqui, eu me arrepiei todinho. 1 grama de fé, 1 grama de fé é mais precioso do que 1 quilo de conhecimento. E corra linda, Michel. Tem menos 1 grama aí? Menos uma graminha aí. Para a gente poder voar. Para a gente poder fazer aqui Pajuçara tremer. Menos 1 graminha para a gente fazer tremer as congregações aonde a gente vai. Irmãos, a gente precisa colocar a nossa fé em ação, trabalhar a nossa fé, exercitar a nossa fé. Eu vi uma frase uma vez de que ele disse que aqui hoje
nós edificamos a nossa fé, da porta para fora, nós manifestamos. Aqui hoje nós estamos edificando a nossa fé. Para quê, pastor? Para quando a gente passar daquela porta para lá, a gente manifestá-la, a gente colocar em prática, a gente viver, a gente exercitar a nossa fé. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, diz assim, ó, para que a prova da vossa fé, olha aí, vamos ler dali, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Tem uma graminha aí, para louvar ao Senhor, para honrar ao Senhor, para dar glória ao Senhor, para mostrar o Senhor revelado ao mundo através da tua fé. Precisamos disso. O evangelista Max eu vou ter ele para pregar terça-feira. A terça-feira vai ser ele. Eu vou descansar, porque eu estou pregando e ele está pregando aqui comigo. É bom, eu gosto. Tiago capítulo 2, o que é que Tiago fala sobre a fé? Versículos 14 e 18, do 14 ao 18. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Era isso, Max? Hein? É uma pergunta. Bora, me responda. Diga alguma coisa. Porventura a fé pode salvá-lo? Outra pergunta. E se um irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Tem um grãozinho. Assim também é fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Ei, irmão, o que é que tu tem feito para Deus? O que é que tu tem feito para a igreja? O que é que tu tem feito para o teu próximo? Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Está querendo dizer o seguinte: tem obra, mas não tem fé. Agora, todo mundo que tem fé tem obra. É isso que Tiago estava querendo dizer. Está cheio de gente que tem obra, mas não tem fé, Nilson. Mas quem tem fé, tem obra. Tem um grãozinho. Bote aí a fé em ação. Bote aí a sua fé em ação. O que é a fé, né? Hebreus 11, todo mundo sabe o que é, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Firme fundamento das coisas que você tem certeza, você tem convicção, você espera que vai vir, que vai fazer, que vai realizar. Você tem certeza. Isso é fé. Jesus falou para cada um de nós que estamos aqui hoje: bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurado, mais bem-aventurado. Que comparação ele fez com os mártires, com os profetas antigos, com os homens que andaram com ele. Aqueles homens que andaram com ele, que viram Jesus fazer milagre, que viram Jesus morrer na cruz, que viram Jesus ressuscitar, que viram Jesus subir ao céu, que fizeram milagres em nome de Jesus. Ele chega para mim e para você e diz assim: mais bem-aventurado é você.
Sou eu que não vimos, mas acreditamos, mas cremos, mas confiamos, mas colocamos a nossa fé em ação. Saiba disso, tenha certeza disso. Deus tem promessa e você precisa colocar a sua fé em ação. Conclusão, me passaram 8h05, 9h05. Tivesse passado 8 horas, tinha terminado 8 horas. Conclusão: a oração, a palavra de Deus, a esperança e a fé são as 4 âncoras que Cristo precisa usar para vencer, que o cristão precisa usar para vencer as tempestades da vida, irmãos. Você tem que usar isso, você tem que colocar em prática isso. Você precisa colocar em prática isso. Estas 4 âncoras dão sustentabilidade e firmeza ao cristão, pois levam o cristão a se apoiar e confiar e depender de Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Jesus é bom. Curve a sua cabeça. Pai, nesta noite nós somos muito gratos a Ti, Senhor, por esta oportunidade tão maravilhosa. Estamos na Tua presença, Senhor, cultuando a Ti, louvando a Ti, exaltando o Teu nome. E esta palavra, Senhor, que possa ficar cravada, guardada em nosso coração, Pai. Possamos colocar em prática, viver, Senhor, na oração, viver, Senhor amado, na Tua palavra. Ó, Pai, sermos cheios de esperança e colocarmos a nossa fé em ação, Pai. Eu Te louvo, meu Deus, por cada um dos meus irmãos. Cada um que tem abraçado, Senhor, essas terças-feiras, que tem vindo, Senhor, que tem acreditado, que tem confiado, tem saído do seu lar, Senhor, mesmo depois de um dia de trabalho, mesmo depois de um dia cansativo, Senhor, não tem medido esforços para estar na Tua casa, na Tua presença. Recompensa os Teus filhos, recompensa os Teus servos, Pai. Assim eu Te oro nesta noite, agradecido, em nome de Jesus, amém e amém. Meus amados, vamos aqui para os nossos avisos.